Ei, pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando o terceiro encontro do programa de preparação para a aposentadoria. E o tema do nosso encontro hoje é sobre empreendedorismo 50 mais. E a nossa convidada é a Sandra Portugal, que chegou até nós através da Simone Alves, que é professora do campus Maracanã. A Simone vai se apresentar um pouquinho e vai fazer as honras da casa apresentando também a Sandra. Sandra, de antemão, muito obrigada. Obrigada a Quero você, falar da querida. minha alegria em te conhecer. Já falei para todos que eu tive a oportunidade que você é uma potência de mulher. Oh, meu E eu não Deus. tenho dúvida que você vai agregar muito ao nosso encontro de hoje. Muito obrigada pela Simone, confiança. imagina, Simone está contigo. Obrigada, Larissa. Eu queria também agradecer. Eu fui convidada, né, para quando eles estavam construindo ainda o programa, né, e foi convidado pelo Marcos Vinícius, né, pró-reitor lá da Propi, né, onde eu estava trabalhando como coordenadora lá da área de empreendedorismo na reitoria desde 2018. E aí, quando eu falei com a Larissa, eu falei, Larissa, eu vou falar um pouco, mas, na verdade, assim, eu não tenho ainda o lugar de fala de quem se aposentou, né? Quem está se preparando, né? E eu acho que seria bem bacana a gente ouvir, né, alguém que já fez essa passagem para não ficar só na expectativa e na teoria. E aí falei para ela, olha, eu vou ver num grupo, eu vou falar para vocês do grupo, vou ver se tem alguém que possa falar. E quando a Sandra se voluntariou, eu falei, perfeito, que era isso que... Aí eu falei para isso, eu não preciso falar mais nada, não tem nem roupa para quando Sandra fala. E aí eu vou contar também quando foi a primeira vez que eu ouvi Sandra falar. Então eu vou contar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o que eu botei aqui, porque eu falo muito. Então, professora sabe como é, né? Então, o que eu fiz foi botar aqui num PowerPoint para eu não falar mais do que devo. Bom, então a gente vai falar de empreendedorismo 50 mais, né? E assim, parabenizar aí o pessoal da Saúde do Trabalhador que fez um convite já com texto, facilitando tudo para quem está apresentando o tema, né? E dizer que assim, a gente tem trabalhado no FRJ, né? Mas isso é um tema borbulhante, né, no mundo todo, e o Brasil tem destaque, né? Essa pesquisa aí é a pesquisa GEM, né? Que é um relatório mundial, já feito há mais de 23 anos, há 23 anos. O Brasil participou da maioria das edições, né? É uma pesquisa mundial. E a última que a gente teve publicado foi agora com os resultados de 2022, né? Com os dados de 2022. E aí eu trouxe dois dados aí para vocês, né? Que 93% brasileiro não está no modo apresentação e a gente está vendo a capa, não está vendo isso aí. Valeu. Agora foi para a apresentação? Agora não está no modo apresentação ainda não, mas já está no segundo slide. Que estranho, porque para mim aparece a apresentação. Foi a apresentação agora? Não. Ainda não. Que esquisito, gente. Espera aí, deixa eu voltar para lá. Eu vou voltar. Eu acho que eu vou sair e voltar de novo. Pode ser como eu apresentei. Exatamente. Espera aí, eu acho que eu botei tela cheia. Deixa eu ver se eu botar janela. Não, eu vou botar tela cheia. Eu acho que eu botei janela antes. Tela cheia. Aí que eu vou lá para a janela. Foi a apresentação? Foi. Melhor agora, porque tem uns númerozinhos nessa daí, né? Então, aí, nessa última pesquisa, né, mostrou o nosso contingente, né? Eles já avaliam graus, né, de quem já está empreendendo e quem pensa em empreender, né? Que eles dividem aí empreendedores em potencial. E aí a gente apareceu aí como o segundo maior do mundo interessado em ter um próprio negócio, né? E atrás aí só da Índia, só que a desproporção aí de população a população da Índia é muito maior que a nossa, então é um resultado muito impactante, né? A gente vê o interesse do brasileiro pelo tema empreendedorismo. E aí tem outros dados nessa pesquisa que mostra a parcela, né, da economia prateada, que tem sido chamada, né, que é a nossa galera aí acima de 50 mais,
E aí eu trouxe até um livro, né, que é esse livro aí, Revolução 50+, que trata desse assunto e que traz vários casos, né, de pessoas empreendendo nessa faixa etária e o relato, né, das experiências de cada uma. E trouxe particularmente para tentar mostrar para você, tentar dividir, né, compartilhar aqui da minha história. Eu sou professora de empreendedorismo, tenho 19 anos de FRJ, e eu já comecei a dar empreendedorismo desde que eu entrei. Eu trabalhei no campus Milópolis, no curso de produção cultural, e em 2006 eu vim para o Maracanã e estou no curso de processos químicos. Nesses 2 cursos, quer dizer, desde que eu entrei, eu tenho dado aula de empreendedorismo. E a forma de dar aula de empreendedorismo acompanhou, de certa forma, a evolução do conceito, né, e das ferramentas utilizadas aí para ajudar, né, alunos, né, e empreendedores a montar o seu negócio. E no FRJ, quando eu vou dividir minha vida antes e depois da pandemia, eu acho que a pandemia marcou a vida da maioria das pessoas, né, muita gente fazendo reflexões sobre a vida, né, questionando, né, os porquês, o que de fato fazia sentido. E, para mim, especialmente, marcou muito em relação ao empreendedorismo. E aí eu trouxe 2 cases aí que eu conheci na época da pandemia, né, que é a Neuroganho, é uma startup de Minas Gerais, da Ana Maria Correia, e a de baixo, né, que eu não sei se está dando para ver, é uma amiga minha, a Renata, né, Renata Teixeira, que abriu o Fuxicos da Rê. O Fuxicos da Rê, né, a Renata tem doença de Crohn, e um pouco antes da pandemia, ela sempre morou em Angra dos Reis, e ela veio para o Rio exatamente para o tratamento da doença, e por conta da doença, ela também se aposentou mais cedo, né? Então, na época da pandemia, ela um pouco antes, tinha mudado para o Rio, né? E estava com essa coisa da aposentadoria, e como ela era mais nova e se aposentou por invalidez, ela se sentia muito preocupada em que a imagem dela aparecesse nas redes sociais. Então, a ponto de a gente saía, né? Nós fizemos ginásio juntos e tinha que borrar a cara da Renata, porque ela não queria aparecer, com medo de julgamento da comunidade, né? Lá do pessoal de Angra dos Reis, né? E aí a pandemia trouxe uma novidade para a vida da Renata e que eu estive envolvida, né? Naquela busca de sentido que a gente teve da pandemia. Eu tenho 3 irmãos médicos, né? E uma das minhas irmãs é pediatra, e na época ela estava trabalhando no hospital público lá de Realengo, Albert Schweitzer, não sei quem conhece, exatamente na UTI pediátrica. E ela estava muito preocupada, como os médicos estavam na linha de frente, né? E ela dizia para mim, falou, olha, eu estou preocupada porque, embora tenha máscaras para nós médicos e para as crianças que estão internadas na UTI, as famílias que são famílias de baixa renda não têm máscara, então não adianta nada a gente se proteger se eles vão visitar as crianças todo dia, todo mundo sem máscara. Então, surgiu uma campanha, né, de várias mulheres, né, e que cada uma costurava em sua casa naquele período mais crítico da pandemia, e a gente fazia as máscaras, né, eu, na verdade, não fiz nada, então eu só articulava coisa. E a Renata foi uma das pessoas que começou a costurar, e ela tinha acabado de começar um curso de corte e costura, exatamente para tentar melhorar essa ansiedade, essa sensação que ela tinha com a aposentadoria. Pois bem, ela foi se descobrindo uma excelente costureira e que aquilo fazia bem. E hoje ela abriu na época, né? Não parou depois das máscaras, né? Ela começou incentivada pelas filhas a fazer outras peças, né, de costura criativa, e hoje ela não tem mais medo de aparecer na rede social, tem o Fuxicos da Rê e está fazendo sucesso. É um tipo de empreendedorismo que não é tecnológico, né, mas que mostra, assim, esses 2 que eu trouxe para vocês têm uma parte de dor transformada em uma coisa bacana para compartilhar com os outros. E a Ana, né, da Neuroganho, ela tem uma história, eu conheci quando eu comecei a mentorar, então conheci a Ana tem mais de 60, eu acho, e ela começou, eu a conheci no Inovativa, que é um programa de empreendedorismo nacional, e ela contou a história dela. Ela é uma pessoa de TI, aí, como a gente vai ouvir a Sandra,
E ela tem 2 filhos com autismo, um com autismo severo, e desde 2002 ela foi desenvolvendo materiais para trabalhar, né, para melhorar, né, a situação, né, o desenvolvimento do filho dela, que não falou até os 6 anos de idade. E aí, num certo momento da vida, já na maturidade, ela resolveu juntar essas 2 áreas, de TI e a experiência dela como mãe de autista, e criou a Neuroganho para compartilhar materiais. Então, me impactou muito, né? Ela estava participando com uma série de jovens, né? E ela transformar essa experiência dela, juntando duas habilidades, né? Que ela construiu na vida profissional e que ela construiu na vida de casa, né? Como mãe, e criar a Neuroganho. Então, eu sempre me emociono quando eu escuto a Ana, e me fez pensar mais sobre isso, né? E de onde eu vinha, né? Eu vinha só como professora, mas em 2018 a gente teve no FRJ o Células Empreendedoras, tem umas fotos, a gente teve uma maratona no campo de Paracambi, acho que tem uma colega aí de Paracambi, a Iris, né? E eu teve uma equipe que ficou em 5º lugar, e que é uma equipe de alunos meus do Maracanã, e que deu origem à Polimex. A Polimex é uma startup que nasceu no Células Empreendedoras. E eu acompanhei a trajetória deles, acompanho a trajetória deles desde então, desde 2018. Eu fui professora deles, né? Vi esses meninos chegando como alunos, e eu fui percebendo onde eu podia contribuir, porque eu não tenho, ao contrário que vocês vão ouvir da Sandra, além de eu não ser aposentada e não ter esse lugar de fala, eu também não tenho lugar de fala de empreendedora. Né? Eu acho que eu não tenho esse DNA de empreendedora. Mas eu descobri aonde eu posso colaborar nesse movimento, né? E colaborar com estudantes, colaborar com empresas nascentes, né? E muito pela minha trajetória com a Polimex. A Polimex hoje é uma empresa, né? Já está aí vendendo no mercado, e eu continuo acompanhando eles como no conselho consultivo. O conselho consultivo foi uma ideia que surgiu mais ou menos em 2019, acho que foi 2020, foi na pandemia também, e então foi depois de 2020, porque eu me sentia muito sozinha em dar conselhos para eles. Eu falei, gente, a gente tem que ter mais gente, né? Mais pessoas que possam falar, por exemplo, da área financeira, que não é a minha área, né? E dividir isso, né? E aí eles não tinham como pagar. Opa, minha luz caiu aqui. E a gente também, como servidor público de dedicação exclusiva, fica sempre aquela dúvida, né, de se a gente poderia ter um conselho administrativo. Desistimos de ter o conselho administrativo e fechamos um consultivo. E aí, o que fez grande diferencial para a Polimex foram 2 consultores, né, 2 mentores voluntários também, como eu, que entraram nesse conselho consultivo, todos cabeça branca, como a gente diz, e que acompanha a Polimex até hoje. Né? A gente se encontra de 2 em 2 meses, às vezes quando eles têm uma novidade que eles querem conversar, a gente faz reunião extraordinária. E a Polimex venceu, né, o Células Empreendedora Nacional, né? Foi o primeiro lugar no Células Empreendedora Nacional. Aqui tem alguns dos resultados, quem é do FRJ, a gente tem divulgados esses resultados, eu não vou entrar nesses detalhes. E aí eu trouxe só aqui um slide para mostrar que tem várias fases, né, desse processo de desenvolvimento aí das chamadas startups, né, que são essas empresas que são mais enxutas, né, e que estão nesse mundo aí do empreendedorismo, e a gente pode tentar se encaixar aí nessa nossa fase de aposentadoria, que a gente escolhe um pouco o que quer fazer da vida, né, finalmente, e tem mais tempo também para a gente pensar como a gente quer usar esse tempo e dosar o tempo, né? E aí eu comecei a trabalhar na pandemia, por isso que eu digo que a pandemia foi uma virada de chave, porque eu tinha uma coisa que eu não costumo ter, né, que a gente não costuma ter, que era tempo. Então, eu não estava aposentada, mas naquele primeiro período, nós ficamos parados no FRJ desde o início da pandemia, né, até setembro. E aí eu comecei a participar de uma série de desafios online, onde eu conheci a Panic Lobster, né, que fez o Inove FRJ, nosso primeiro desafio, e comecei a me encontrar como mentora. É um trabalho voluntário,
mas que, assim, a gente aprende, né, meio como sala de aula, a gente aprende mais do que a gente ensina. E comecei a conhecer pessoas incríveis, projetos incríveis. Aí tem um colega que é professor de Ubatuba e que tem um projeto lindo, que é o Bioicos, e gente que foi surgindo na minha vida para somar aí junto com a IFR, com a Polimex, né? E aí, eu finalmente trazer quem acho que vale a pena a gente escutar, um grupo que surgiu nessa época, né, também na pandemia, ele surgiu dias antes da pandemia estourar, foi o Elas Celevel, né, que uma colega, né, nossa, né, minha, da Sandra, que é empreendedora aqui do Rio de Janeiro e que é psicóloga, ela resolveu começar a fazer esse movimento no Rio de Janeiro presencial, então no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, antes da pandemia, ou seja, na semana seguinte a gente fechou com a pandemia. Então, no dia 8 de março, ela fez um evento presencial, né, como um grande marco desse grupo que ia continuar fazendo reuniões presenciais e foi atropelado pela pandemia, né? Então, a gente não tinha outra saída a não ser tentar fazer com que esse grupo caminhasse pelo WhatsApp, né? E aí foi quando eu conheci Sandra, não sei se a Sandra estava nesse presencial aqui, que Sandra é do Rio também, embora ela hoje não está falando do Rio, né, Sandra? E a gente começou a ter gente do Brasil todo, né? Mulheres do Brasil, é um grupo só de mulheres, né? Ele depois trocou de nome, ele hoje é Elas Celevel, né? E são mulheres em cargo de liderança de startups ou que, como eu, fomentam, eu tento apoiar, né, esse grupo de empreendedoras. E, num certo momento lá da pandemia, surgiu dentro do grupo, a Sandra deve lembrar, uma discussão muito esquisita, né? Muito sobre etarismo. Né? Esse grupo tem mulheres de todas as idades, né? E umas mulheres mais novas começaram a falar que nós, mais velhas, né, atrapalhávamos o andamento, que a gente não entendia e que elas não sabiam mais o que fazer. E aí, a Líria, né, que é a moderadora do grupo e que tem essa formação em psicologia, moderou ali os ânimos e a gente percebeu que era um tema que a gente precisava ter uma reunião, né, ter uma roda de conversa. E a Líria, brilhantemente, né, montou um grupo de palestrantes, entre as quais aparece Sandra para falar. Então, foi um momento, acho que a gente depois não fez outra conversa, né, mas de um conflito, né, geracional, né, sobre um tema que nos impacta muito, né, na nossa vida, né, a gente tem que dar conta disso, né, e a gente chegou à conclusão que a gente precisava conversar com as várias gerações presentes naquele grupo, e foi assim que eu ouvi Sandra Portugal falar pela primeira vez, e aí estou dividindo com vocês agora, para vocês ouvirem também um pouquinho. Sandra, meu amor, pode falar, a palavra toda sua. Olha, antes de qualquer coisa, um agradecimento enorme a você. Eu nem sabia que eu tinha impactado tanto por aquele momento, assim, feliz e emocionada por isso. Simone, muito obrigada. E Larissa também foi assim uma querida. A reunião não acabava, a gente não queria parar de conversar, fluiu assim com uma energia ótima e eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Essa questão do etarismo é uma questão que me fala muito forte, né? Então, eu sou Sandra Portugal, ao longo da explicação eu vou dizer por quê, né? Eu sou Sandra Portugal, eu tenho 64 anos, eu sou casada, tenho 2 filhas, uma advogada, desculpa aí que está em um errinho na capa, eu esqueci um aí do empreendedorismo, essa sou eu. Eu tenho uma filha advogada e uma outra filha publicitária. E hoje eu mudei de prisma de vida da pandemia, quando, aposentada, eu decidi sair do Rio de Janeiro, meu local, onde eu amo, mas resolvi vir para São Lourenço, Minas Gerais, onde é a família do meu marido e onde aqui eu tenho uma casa, 5 cachorros, uma paisagem maravilhosa, friozinho, flores, e uma qualidade de vida, para mim, além de uma simplicidade de vida, um desapego muito grande, né? Literalmente desci do salto, tirei aquelas roupas de executiva,
e passei a ser até mais jovem, né? Eu vim viver o que eu digo a minha envelhecência aqui na Mantiqueira de Minas, né? No sul de Minas e São Lourenço. Eu falo muito, tenho trabalhado muito com as pessoas, de uma forma geral, esse pensar sobre idade, né? Sobre energia, sobre vitalidade, sobre longevidade. Por quê? Eu, ao longo da minha carreira, eu sofri vários preconceitos. Não, isso, pode deixar ainda aí. Então, eu sou matemática, com especialização em informática pela UFRJ. Eu fiz mestrado em engenharia de software em banco de dados pela COP, UFRJ. Então, a gente está aí bem no mesmo contexto. De lá para cá, eu fiz uma série de outras formações, MBA, gestão avançada Manaqui, me certifiquei conselheira consultiva pela Celint. Recentemente, eu fiz o Empretec do Sebrae Minas, fiz um outro curso do Sebrae chamado Salto Aceleradora, fiz mentoria de alto impacto e tenho estudado extremamente a ciência da felicidade e psicologia positiva, porque estamos vivendo um momento onde o bem-estar, onde as emoções, os relacionamentos, eles estão sendo muito importantes. Quem de nós não conhece alguém em depressão ou alguém com burnout? Quem de nós não conhece alguém que trabalha em empresa tóxica? Então, eu vivi, né, muita toxicidade nos meus ambientes corporativos ao longo dos meus 38 anos de jornada profissional. Eu sofri, por exemplo, etarismo, porque eu fui uma líder, eu me tornei uma gestora com 24 anos, e num meio extremamente masculino e mais platinado na época, e aí me chamavam de aquela menina, porque não me davam credibilidade porque eu tinha 24 anos. E ao longo do caminho, ao longo dessa jornada, por último, eu estava já com 61 anos numa empresa de telecomunicações, e eu era a mais velha de todo o TI, de toda a minha área. E eu fui desligada em outubro de 2019, muito pouco tempo antes da pandemia, e claramente no meu processo de demissão, meu diretor, meu vice-presidente, colocou que eles tentaram me pegar por desempenho, por uma série de variáveis, né? Que eu batia todas as metas, eu entregava todos os projetos, e eles fizeram uma pesquisa de clima, minha equipe, de 31 equipes, foi a melhor pesquisa de clima, e como eles não tinham argumento para me demitir, eles tinham que escolher alguém para demitir, eles escolheram a idade, porque eu era a única acima de 60 e a mais velha do TI inteiro. E eu estava trabalhando na época, gente, em inovação, em transformação digital, implantando sistema de inteligência artificial, de robótica, estado da arte, com toda a certificação dessa sopa de letrinha de agilidade que tem por aí, visitando e assistindo cursos, palestras, e vendo situações, cenários, best practice de mercado, tipo Vale do Silício, o que a China Telecom estava fazendo de mais moderno, entendendo. Eu estava no estado da arte da tecnologia e me mandaram embora por idade. Então, eu já estava aposentada, porque eu me aposentei, e aí, Simone, eu me aposentei no dia seguinte que eu fiz 55 anos, tá? Eu já tinha tempo de casa, né, tempo de serviço, e me aposentei no dia seguinte que eu fiz 55 anos, porque eu estava com medo da mudança da legislação. E aí, no ambiente corporativo privado que eu estava, eu continuei trabalhando mesmo aposentada. Então, eu ainda trabalhei mais quase 5 anos depois da minha aposentadoria para efetivamente obter o status de aposentada. Tá? E nisso tudo, quando eu fui demitida, quando eu me vi desligada, eu, como a Iris aí, nos 2 primeiros meses, eu fui demitida quase no finalzinho de outubro, eu peguei novembro e dezembro para tirar férias. E aí, janeiro, eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Fevereiro, eu decidi me mudar do Rio para Minas, fui fazer a mudança e, em março, no dia 13 de março, eu me mudei efetivamente no Rio para um apartamento menor para deixar minhas filhas com
com menos trabalho para manter a casa, e vim no dia 13 de abril, em plena pandemia, para morar em São Lourenço. Aqui, eu abri a minha empresa, Projetando Pessoas, onde eu atuo como mentora de lideranças executivas e empresariais, e, além disso, presto consultoria, atuo como conselheira também consultiva de pequenas e médias empresas e faço palestras. Aí pode mudar para o outro slide, por favor, Larissa. E aí eu pergunto para cada uma de vocês, né? Eu, como coach, mentora, e com várias formações em intervenções positivas e psicologia positiva e ciência da felicidade, eu equilibro, né, o meu lado racional matemático da minha formação com o meu lado emocional comportamental de líder de pessoas que eu me tornei ao longo da jornada, né? Eu era reconhecida como uma liderança inspiradora. E eu gosto de provocar muito as pessoas. E eu quero que vocês, que eu não sei, né, a idade de nenhuma de vocês, eu quero saber o seguinte: que idade você tem? Que idade você teria se você não soubesse a idade que você tem? Pensa, escreve num papelzinho. Qual é a idade que está aqui? Qual é a idade que está aqui? Qual é a idade que está na sua energia? Isso é uma reflexão. A segunda reflexão é como você se vê com 50 a mais. Como você se vê com 60 a mais. No Empretec que eu fiz agora em junho, aqui no sul de Minas, a facilitadora fez uma dinâmica, o grupo todo, gente, tinha na faixa de 40 anos. Tá? Eu era a única com 64. E aí ela fez uma dinâmica para todos. Imagine-se daqui a 20 anos. Como estará você, empreendedora, daqui a 20 anos? Aí eu levantei na minha mão e falei assim, gente, eu sou vocês amanhã. Porque quando vocês estiverem daqui a 20 anos, vocês vão estar como eu estou. Aí virei para a facilitadora e falei assim, gente, como é que eu estarei com 80 anos dessa vida de empreendedora? Acho que eu vou estar que nem agora. Eu não sei, não consigo me ver muito diferente disso. Então, depois escreve no seu caderninho aí as suas reflexões, porque isso é muito importante. Construa a sua imagem, o que você quer ser, aonde você quer estar quando estiver com 50 a mais ou com 60 a mais. Imagine-se e se veja, concretize isso, tá? E aí tem uma frase do Joel Baker, que é um comediante, né, desses teatros corporativos britânico, que ele fala o seguinte: visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem a visão é só um passatempo. Você sai fazendo, né? Você deixa a vida te levar, né? Visão com ação pode mudar o mundo. Então, aqui eu estou questionando vocês em relação à visão de vocês daqui a X anos, a 10, 20 anos, e especialmente no momento da transição para a aposentadoria e no pós-aposentadoria. Porque é muito importante, gente, que vocês saibam, pode passar o próximo slide, por favor, qual é o tamanho dos seus sonhos. E aí eu peguei uma imagem aí do maravilhoso platinado George Clooney, e a mensagem é: esse jogo, ele é vencido na nossa mente, antes mesmo de jogá-lo. Eu assisti uma palestra do Giovanni Duvoli, há uns anos atrás, acho que 2014, no Fórum Internacional de Coaching, onde o Giovanni falou que ele trabalhava com Bernardinho. Bernardinho, todo mundo sabe que ele é dureza, né? É aquele treinador exigentíssimo. E ele e ele muito ego, muito vaidoso, o time todo exalava muito ego. Ele foi colocado no banco da reserva. E ele ficou um tempão no banco de reserva. E aí ele não se conformava de estar no banco de reserva. Aí um dia, lá numa conversa, o Bernardinho disse para ele: cara, você neste banco de reserva, você está jogando, porque você está vendo todas as jogadas e está se imaginando lá fazendo alguma coisa. E aí ele começou a imaginar os saques,
a força que ele ia imprimir, a postura corporal do saque. E foi assim que ele criou o Jornada nas Estrelas, que é o saque que ele ficou conhecido, porque ele treinou tanto na mente a jogada, que quando ele voltou para o time principal, ele praticou aquilo que ele tinha construído mentalmente. Então, quando eu falo aonde você se vê com 50 a mais e com 60 a mais, e agora eu falo que esse jogo está na mente, é construir esse modelo mental do seu sonho, do tamanho do seu sonho, daquilo que você quer ser capaz e que você vai construir. Pode passar para frente, por favor? E aí eu pergunto, como está a sua energia construtiva? Nós, a princípio, somos os pré-aposentadoria ou já em momento de aposentadoria, depende se homem, se mulher, e das regras, tempo de serviço, nós somos baby boomers, nós somos aquela geração pós-guerra com uma série de valores decorrentes da nossa criação e que temos cerca aí de 59, 60 anos, né? Porque baby boomer é 46 a 64. Então, a gente tem alguns valores, os nossos valores eram muito os de ter ao invés de ser, né? Hoje a gente está vivendo a geração millennial aí atuando, e a gente precisa usar toda essa nossa energia construtiva, toda a nossa energia em prol do resultado, todas as habilidades que um 50 a mais, 60 a mais tem e diferencial para que a gente consiga conviver a intergeracionalidade sendo valoroso. Por quê? Esse meu último período, por exemplo, na transformação digital, onde eu fiz parte do time que fez a transformação digital de uma empresa de telecomunicações, eu era chamada de tia pelas equipes lá das squads, os desenvolvedores, os Scrum Masters, etc. Eles vinham falar comigo como tia, mas eu passei a ser conselheira deles, porque eles eram todos muito inexperientes. Tem um caso específico que um deles gritou lá no Open Office: o que é DACC? DACC é débito automático em conta corrente. Depois que o menino gritou, e quem é que sabe o que é DACC? Umas 5 vezes eu levantei e falei: oi, você tem conta bancária? Ah, ele tenho. Você faz débito automático em conta corrente? Ah, faço. Na época eu não tinha esse Pix tão atuante como hoje, né? Foi 2017 isso. Aí eu falei: pois é, DACC, débito automático em conta corrente. Ah, eu boto sim ou não aqui na tela. Ele estava fazendo um portal de venda de e-commerce e ele queria saber se o cara queria fazer o pagamento dos produtos em débito automático. A conta do telefone paga em débito automático. Ele não sabia o significado no processo financeiro, ou seja, ele construindo o processo financeiro da empresa de telecomunicações, ele não sabia um princípio básico bancário, que era o débito automático de conta corrente. E aí ele ficou maravilhado quando eu expliquei para ele uma coisa que para mim era absolutamente básica, mas básico para quem, né? E a partir dali passou a me chamar de tia. Tudo quanto é dúvida que ele tinha de tudo, ele vinha aqui para cabelo pintado de marrom, de louro, sei lá do que, na época era mais loura, pedir ajuda para eu explicar para ele. Então, como você, 50 a mais, 60 a mais, se diferencia e tem essa energia construtiva pelo novo, pelo diferente, pelo fora da sua realidade hoje, que é um dia a dia do seu mundo de trabalho, né? Porque se você está se aposentando, se você não tem em mente que você quer ficar no sofá vendo novela, Netflix, ou cuidando só de casa, ou de neto, se você quer ter um significado e um propósito para a sua vida, o quanto dessa vida você vai pagar de preço, né? Eu, por exemplo, na minha empresa, Projetando Pessoas, eu abri essa empresa aqui em São Lourenço, eu tenho todo um portfólio, eu tenho uma rotina de divulgação do meu trabalho, mas eu tenho a minha agenda, onde eu faço ginástica 2 vezes por semana com uma personal,
onde eu caminho os outros dias, que eu não tenho personal, onde eu viajo quando eu abro a agenda. A minha agenda é muito variável de acordo com as minhas prioridades. Então, a minha energia em prol do trabalho é para preencher minha cabeça, porque eu sou hiperativa, ninguém ia me aguentar em casa aposentada, literalmente, e eu tinha que fazer alguma coisa para levar para mais e mais pessoas as minhas vivências, os meus saberes, etc. Então, eu decidi que a minha energia era para construir a Projetando Pessoas e projetar cada vez mais e mais pessoas no mercado de trabalho, baseado em toda a minha formação, estudos e toda a minha vivência. Então, eu ressignifiquei a minha vida aos 61 anos, onde eu deixei de ser uma executiva que tinha poder, autonomia, orçamento, liderava 100 pessoas, 200 pessoas, fazia 250 projetos paralelos, e eu passei a ter um horário de trabalho menor, um trabalho que as pessoas me procuram e eu prospecto também, onde eu faço eu contagio. A minha energia construtiva é contagiar, é trabalhar autoconhecimento, automotivação, é trabalhar, chacoalhar. Eu boto as pessoas sempre saem das minhas conversas com uma energia contagiante. Então, me diga depois, diga para você mesmo no seu caderninho, no seu tablet, aonde você quiser escrever, num quadro negro, num mural de post-it, quem é você, onde você estará com 50, 60, quais são os seus sonhos, como você vai realizar os seus sonhos e qual é a sua energia construtiva em prol disso. Depois, pode passar. Estou falando muito, eu quero saber, quem sabe o que é ser protagonista da sua vida? Alguém quer falar para me ajudar, para eu beber uma água enquanto isso? Todo mundo quieto? Ser protagonista é ter o papel principal de uma novela, de um filme, de uma peça, é conduzir a vida. Fazer com que a jornada aconteça usando a sua bagagem profissional, a sua bagagem de vida, a energia construtiva que te move em prol da onde você quer chegar, dos sonhos que você quer realizar. É você assumir responsabilidade sobre a sua vida. É você trabalhar seu autoconhecimento, é ter autorresponsabilidade de chegar aonde você quer chegar. E, acima de tudo, é conhecer as suas vulnerabilidades, os seus medos e transformar isso em força, né? em resiliência. Né? Eu aprendi aí com uma professora do Sebrae de empreendedorismo que não basta ser resiliente, porque quando você é resiliente, você verga, não quebra e volta para a situação original, né? Questão de física. Que você tem que ser antifrágil, que você tem que vergar, não quebrar e voltar melhor do que você estava antes. Então, esta energia, não estou aqui para enganar ninguém. Ser empreendedor é, acima de qualquer coisa, ser protagonista. Então, esta palavra, este conceito dessa palavra, se você quer ser empreendedor, a Simone falou de DNA empreendedor, né? A característica principal para o empreendedor é o protagonismo. É comigo, sou eu, por exemplo, sou a minha equipe da minha presa, né? É comigo mesmo, eu faço contas a pagar, contas a receber, orçamento, planejamento estratégico, preparo, faço PowerPoint, Canvas, faço marketing nas redes sociais. Eu aprendi a fazer tudo. E antes eu tinha secretário, estagiário, sei lá mais o quê, porque, gente, o negócio era poderoso. E agora eu arregacei a manga e sou tudo eu mesma. Então, cada um de nós tem que conhecer as suas habilidades, o seu diferencial e os gaps, para poder entender como chegar lá. Aí vamos para o segundo.
Para o outro slide, por favor. Recentemente, eu tenho trabalhado muito o etarismo, eu já escrevi alguns artigos sobre isso, já tive até artigo publicado no Globo de Domingo, já fiz palestras, lives, podcasts em alguns portais. E eu tive a felicidade, semana passada, de conhecer assim, os meus gurus do empreendedorismo, que é o Mauro Weinstock e a Márcia Monteiro, que eu tive no Conex no Rio, que era sobre diversidade e diversidade etária, foi muito falado. E aí, depois disso, vocês me convidaram para essa oportunidade, e eu liguei para o Mauro e falei, Mauro, me ajuda com umas estatísticas aí, me diz o que eu falo lá em termos de informações nesse grupo tão especial, tão querido. Então, eles me deram algumas fontes, então o que eu vou falar aqui é fonte IBGE, Sebrae, o Mauro Weinstock, a Márcia Monteiro, que são atuantes, né, em ageísmo, idadismo, poder platinado e assim por diante. Nós somos 32 milhões de brasileiros 60 a mais. 43% da população brasileira é 40 a mais, 87 milhões. O envelhecimento populacional está entre as mega tendências para o século XXI. Está todo mundo falando disso agora, pode observar. Estima-se que em 2060, que os 65 mais serão 25,5% da população. E as crianças até 14 anos serão 15%. Ou seja, essa pirâmide etária ela vai inverter a partir de 2060 e nós seremos mais idosos no planeta do que crianças e jovens. Então, isso significa muita coisa. Isso significa a economia prateada que a Simone falou, os consumidores. Então, quantas pessoas têm produtos que atendem a crianças, a mãe grávida, a pet, a homens, e quantos atendem aos idosos? Fazendo uma pesquisa assim, muito rápida, para eu preparar esses slides, eu coloquei em alguns sites de imagens grátis empreendedor 650 mais. Não aparece imagem, só aparece bota empreendedorismo, só tem jovem. Então, o etarismo ele se manifesta de várias maneiras. O seu negócio está preparado para um idoso? Como é que o idoso lida com os Pixies, com as questões de e-commerce? Hoje em dia, minha sogra tem 98 anos e a minha sogra é a rainha do CorelDRAW. Ela lida com o WhatsApp, com o iPhone, ela faz milhões de coisas, ela é super high-tech, com 98 anos. Né? Então, assim, já a minha irmã tem 60 e não usa Pix, não usa cartão de crédito. A minha irmã é totalmente retrógrada. Nem parece que é minha irmã, mas é. Então, assim, gente, vamos nos conscientizar que essa pirâmide vai inverter. Né? Então, o aumento, outra coisa que é a longevidade, né? O aumento da expectativa de vida dos brasileiros atualmente é de 76,6 anos, maior vida útil produtiva da população. Aí, de verdade, você vai se aposentar e ficar no sofá? Porque o que vai acontecer se você aposentar e ficar no sofá? Você vai perder o sentido da vida, você vai ficar depressivo, você vai engordar, você vai pensar o quê? Como é que vai ser a sua cabeça? Né? Tem gente que tá tudo bem. Não estou criticando ninguém. Tem gente que tá tudo bem. As minhas filhas mesmo falam, mãe, se aposenta de verdade, mãe. Sossega, você não para. Mas eu não consigo parar. É minha energia construtiva que é muito forte. Né? E fazendo uma análise, a idade média dos CEOs das empresas listadas na Bolsa no Brasil é de 53,6 anos. A idade média de vencedor de prêmio Nobel é 65 anos. E a idade média dos atores de Hollywood é de 50 anos. Ontem mesmo eu recebi um videozinho que mostra, assim, você gosta de velho? Aí aparece o Clooney, aparece o Tom Cruise, aparece o Brad Pitt, está todo mundo acima dos 50, né? E eles são ainda muito bonitões, né? Agradam a galera. Pode passar para a próxima. E aí vamos pensar
Próximo slide, por favor. Vamos pensar nas vantagens dos 50 a mais. Sabedoria, discernimento em função dessa experiência vivida, engajamento, comprometimento, disposição para o trabalho. Aqui merece até um parênteses. O pessoal aí, Millennium e geração Z, a média que eles estão ficando no emprego é medido, indicador, medido, 9 meses. Eles estão, os milênios especialmente, eles no máximo que ficam é 2 anos, e aí pula para outro, pula para outro, pula para outro, pula para outro, porque eles querem mais, eles querem crescer, eles querem chegar aos 35 anos sendo vice-presidente de empresa. Então, ou sendo empreendedores, sendo donos de startup, etc. Então, eles não estão parando aí, eles são irrequietos e são superficiais. Quem convive efetivamente com o milênio no mercado de trabalho vê que eles são superficiais. Então, eles querem grana, eles querem viajar, eles querem ter experiências. E essa experiência tem que ser uma sede por novas experiências muito grande, né? E a gente tem mais concretude, tem mais pé no chão. Então, esse equilíbrio geracional, ele é muito desejável na grande maioria das empresas, né? O 50 a mais, ele tem responsabilidade, tem sentimento de dono. Aqui todo mundo deve ter visto aquele famoso filme Senhor Estagiário. Aquele filme é um ícone. Ele vale a pena ser visto e revisto para entender as nuances ali da relação dele na empresa e como ele contagiou a garotada da empresa, né? Espera aí, o que aconteceu aqui? Não, cancelar. A gente tem muita experiência em gestão de crise, em gestão de conflitos, tem mais inteligência emocional para ser mediador, tem sede de aprender e se manter atualizado, em especial com novas tecnologias, e consegue gerenciar melhor tempo e prioridades. É comprovado que as empresas que são gerenciadas pelos famosos idosos, elas têm maior sucesso financeiro, têm um maior nível de satisfação com empregos e no empreendedorismo, são mais felizes nos investimentos que fazem e têm mais conscientização com a saúde mental, emocional, financeira, física, porque vivem, né, alimentação boa, exercício físico, visando a longevidade. Passa, por favor. E aí, você vai se reinventar aos 50 a mais? Eu me reinventei aos 60 a mais, né? Saiu uma revista recente, vocês podem procurar aí no Google, a Forbes 50 over 50, que até o Mauro Weinstock replicou no LinkedIn, no artigo dele, mencionando uma série de empresários, empreendedores, industriais, atores, atletas 50 a mais e os diferenciais deles. Então, essa revista ela iluminou o sucesso de grandes profissionais em diversas áreas de segmento acima de 50. Então, eu listo aqui o Luiz Barzi, de 84 anos, que criou uma startup de capacitação e investimentos financeiros. A Coraci Arantes, de 80 anos, que é uma influenciadora. Ela tem 5,3 milhões de seguidores no TikTok e 1,4 milhão de inscritos no YouTube. Isso é coisa pra caramba. Tem o Marcos Kizio, que aos 74 anos lançou um livro. Tem a Fernanda Kelly, que tem 60 anos, triatleta, e já disputou o Ironman 27 vezes. Então, cara, Ari Fontoura, que aí na pandemia virou um ícone do Instagram, ator com 89 anos, ele hoje tem 4,2 milhões de seguidores. O Hélio Matar, 75 anos, fundou 2 ONGs em prol aí do coletivo, do social. O Virgílio Viana, 61 anos, que atua no movimento Amazônia Sustentável. Ou seja, qual é o tamanho dos seus sonhos? Como é que você vai fazer esses seus sonhos acontecerem? Aí passa para frente. E aí eu vou começar a falar aqui numa área bem difícil, delicada,
porque Simone sabe tudo, é professora de empreendedorismo, então aqui me perdoem se eu for rasa no tema, porque eu digo que eu sou uma executiva sênior e uma empreendedora júnior. Só que agora eu tenho alguns selos, que é o Empretec e o Salto Aceleradora. Eu estou dedicando meu ano de 2023 a me aprofundar nas habilidades empreendedoras e aprender mais e mais com outros empreendedores que me cercam, quer seja através de cursos, quer seja através de grupos de networking de empreendedores. Então, empreendedorismo é a habilidade que uma pessoa tem de identificar problemas, enxergar as oportunidades, desenvolver as soluções e investir em projetos com grande potencial de crescimento. Essa especificar a caracterização é do Sebrae. E outra coisa, o empreendedor visa lucro. Tem sempre que pensar com cabeça de finanças para ganhar dinheiro. Aí, o Warren Buffett, pode passar para o próximo, ele diz o seguinte, que empreender não é arriscado. Arriscado é trabalhar 35 anos para outra pessoa e depois viver da previdência social. Então, a menos que você seja um gênio e tenha tido um consultor financeiro maravilhoso de confiança sua vida toda, pode passar para outro slide, tá, Larissa? E você tem um pé de meia maravilhoso que você não precise mais trabalhar e se você passou 2. E você falecer, sei lá, com 120 anos, sem precisar trabalhar vivendo de renda, ok, não é o meu caso. Eu fiz muita coisa, construí muita coisa, mas eu preciso trabalhar pela minha saúde emocional, né? Pela minha saúde financeira e pela minha longevidade. Então, Sandra, oi, querida. Na apresentação que eu tenho, esse é o próximo slide. Eu vou avançar para você perceber se está trocado. Tá bom, tá certo? Eu já falei a frase, é só um slide do Warren Buffett com essa frase que eu disse, que eu vou repetir só para empreender não é arriscado. Arriscado é trabalhar 35 anos para outra pessoa e depois viver da previdência social. Não sei se vocês têm previdência privada, não sei se vocês têm complementação de aposentadoria, não sei se vocês têm plano especial para se aposentar. Cada caso é um caso, né? Então, empreendedorismo após a aposentadoria. Outras reflexões. Quais são suas paixões? O que você faz com prazer? Quais são os seus hobbies que podem virar negócios? Podem resolver problemas? Hotelaria? Alimentação? Turismo? Moda? Beleza? Bem-estar? Artesanato? Artes? Comércio? Franquias? Manutenção? Construção? Agropecuária? Home care? Né? Temos muitas enfermeiras aí, cuidador de idoso, agropecuária, horta, né? Tem muita gente fazendo orgânicos, trabalhando no social, no meio ambiente e na governança, né? Então, prestação de serviços de consultoria, conselhos de empresas, como é que você vai usar toda essa bagagem que você tem, todo esse legado que você construiu, que ideias e que operacionalização dessas ideias você pode fazer com esta energia construtiva que você tem, de tal modo que você resolva a dor de um público-alvo e ganhe dinheiro com isso. Eu tenho outro hobby aqui que eu tenho feito e, por incrível que pareça, eu estou ganhando dinheiro inesperadamente, tá? Quando eu tinha 10 anos de idade, minha tia, muito querida, já falecida, me ensinou, eu sou uma menina prendada, ela me ensinou a costurar, ela me ensinou a bordar, me ensinou a fazer tricô e me ensinou a fazer crochê. Recentemente, com essas histórias de pandemia, eu vi uma influencer com um cropped de crochê maravilhoso. Eu aumentei a imagem e falei, gente, eu sei fazer isso. Comprei as linhas, fiz esse cropped para minha filha. Ela fez tanto sucesso com o cropped que eu fiz para ela de crochê, assim, completamente desprovida de qualquer intenção financeira, que começou a chover encomenda.
Eu já fiz saída de praia, eu já fiz bolsa, eu já fiz blusa, eu já fiz colete. As amigas da minha filha estão me enchendo de encomendas de crochê. Então, estou até pensando em criar a Projetando Artes, porque alguma coisa assim está me chamando também para esse lado. Então, o que você faz que pode ganhar dinheiro? Pode resolver o problema de alguém? Próximo. E como você está preparado para empreender na aposentadoria? Consegue passar aí para o próximo slide? A genialidade, gente, ela está na ideia, mas o impacto depende da atitude, da ação. Essa frase é do Rockefeller, que foi um magnata aí dos negócios. E aí, eu vou chegar num planejamento para empreender na aposentadoria. Isso. Você precisa fazer um mapeamento das suas ideias. Você precisa pensar em produtos e serviços, o que você pensa em ofertar no seu empreendimento, que investimento você quer ou pode fazer, que custos você vai ter com esse seu negócio, como você pode reduzir impactos sociais e ambientais, porque hoje em dia a sua marca tem que estar associada a algo que faça bem ao ambiente, a sustentabilidade e as questões sociais. Como você reduz os riscos do seu negócio, ou seja, que riscos você terá e como você pode reduzi-los, mitigá-los, e quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo. Então, essas ideias básicas, elas precisam ser trabalhadas com muita dedicação, pensadas, não é sair fazendo, é olhar e avaliar o que você tem de ideia. Você pode ter 3, 4 ideias de negócios diferentes. Qual que vai te gerar mais renda, né? Mais lucro, né? Quanto você vai ter de receita prevista? O que você quer, aonde você quer chegar? Se você vai investir 100 mil, se investir 100 mil, como é que você vai ter retorno desse investimento? O que você precisa fazer para isso? Então, tem que planejar. A palavra planejamento é a segunda palavrinha mágica. A gente já falou de protagonismo, né? Aliás, terceira, a gente já falou de atitude, que tem a ver com protagonismo, e planejamento. O planejamento ele é muito importante. E aí, eu vou falar das habilidades empreendedoras no próximo slide, que são planejamento, proatividade, visão de futuro, resiliência, o relacionamento, o seu relacionamento com a comunidade, com o mercado, com os clientes, com os pares, com os concorrentes, com as equipes, se você vier a tê-las, o seu dinamismo, o dinamismo que você tem que aplicar para fazer o seu empreendimento dar certo, a coragem de assumir riscos, porque, gente, empreender é assim, ó. Imagina você, como eu, abrir minha empresa em fevereiro de 2020, lockdown março de 2020. Pá! E agora? Né? Eu mudei para São Lourenço, um novo mercado, novas pessoas. E aí, eu tive que ser resiliente. Eu tive que refazer meu plano todo de trabalho, de prospecção, porque eu não podia visitar as empresas. Eu tinha que fazer tudo no online. E aí, assim como eu, várias outras pessoas. Mas o que eu quero dizer é a habilidade de aprender com as experiências, né? De fazer, testar, errar, fazer de novo, mudar. Essa flexibilidade, ela é muito importante. E a criatividade, além de uma disciplina muito forte. Outro slide, por favor. Estou quase acabando. E como você se prepara para empreender? Então, eu me preparei para empreender muito, muito antes de eu me aposentar. Eu comecei a estudar, a despontar para o estudo de liderança, gestão de pessoas, governança, e o people da coisa, né? Como gerenciar pessoas
como engajar, motivar pessoas lá atrás. E aí eu comecei a ler. E aí comecei a fazer uma série de cursos, abri primeiro um blog, depois um portal de conteúdo, que é o www.projetandopessoas.com.br. Tenho várias páginas nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ficarei muito honrada se vocês me seguirem lá. E comecei a compartilhar conteúdos muito antes de ganhar dinheiro com isso. Comecei a mentorar pessoas de forma voluntária. Então, eu faço voluntariado no Mulheres do Comando, no Elas Projetam, no Líder Negra. Amanhã tem o lançamento do programa de mentoria 2023. É o terceiro ano que eu, como uma líder não negra, vou mentorar lideranças negras. Isso por quê? Porque eu fui gestora da idealizadora do programa, que é a Vânia Neves, que é CTO da Vale, né? A Vânia, ela é 50 a mais e ela já está se preparando para a aposentadoria também. E ela está formando mais e mais mulheres de forma voluntária, para as mulheres negras, para a posição no topo das organizações. E eu tenho o prazer de estar há 3 anos fazendo esse programa e mentorando lideranças negras, e como aprendo com essa troca, com essa experiência. É muito engrandecedor. Então, como eu me preparei para empreender, né? Eu me preparei para empreender me ouvindo, me entendendo, vendo o que eu achava que eu era boa em fazer e que as pessoas vinham me procurar como referência para poder transformar isso num negócio. E quais eram os meus gaps? O que eu precisava saber mais e mais para migrar de uma executiva sênior para uma empreendedora júnior, onde eu tinha que realmente aprender muita coisa. E aí eu fiz toda uma estratégia para mim de o que eu já era característica nata minha, o que eu precisava evoluir, com quem eu tinha que conversar, quem seriam os meus concorrentes, quem seriam as pessoas que me inspirariam, né, que já trilharam o caminho, iriam me fortalecer. E fiz um plano. Então, eu estou desde 2015, eu me aposentei em 2015, mas eu parei de trabalhar em 2019. Então, eu estou desde 2014 fazendo um plano de desenvolvimento continuado para mim, anual. Então, todo ano, no início do ano, eu listo qual é a área de atuação que eu vou me especializar e invisto, né? Faço agora um monte de curso grátis, porque com a pandemia facilitou, mas também investi muito pesado numa série de cursos e fui enriquecendo o meu currículo e o meu portfólio de falas, né? De saberes. Então, como você se prepara para empreender? Avaliando as suas competências, conhecendo, né, se autoconhecendo, né, e conhecendo o que você conhece, fazendo um plano de aprendizado, mapeando o legado de experiências que você tem. Então, no que você é reconhecida? No que as pessoas te procuram para saber? No meu caso, muito forte é liderança. E, atualmente, tem sido empreendedorismo e etarismo. Isso está crescendo. Outro ponto de experiência que eu tenho, que eu não tinha mapeado como algo que eu poderia estar fazendo, e que, no entanto, eu tenho sido muito procurada, é recolocação. Por quê? Porque eu, como gestora de pessoas, eu montei muitos times. Eu fiz muitas entrevistas, eu analisei muitos currículos ao longo da minha jornada, mesmo não sendo de RH, mas como gestora, eu montava minhas equipes. Então, eu comecei a ser procurada pelos meus ex-funcionários ou por colegas de trabalho para ajudar outras pessoas em quê? Fazer currículo, fazer perfil LinkedIn, fazer treinamento para entrevista. Então, eu tenho feito muitas simulações de entrevista para pessoas que estão em transição de carreira, que querem realmente mudar, de tão empregadas e querem mudar de emprego, ou eu tenho alguns mentorados que estão num patamar e estão fazendo assessments, né? Provas e capacitações para assumirem um patamar acima.
E tenho quem está desempregada. Eu estou falando com vocês aqui, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acaba de receber um chamado para fazer uma entrevista de emprego e que aqui eu treine essa entrevista com ela. Isso é uma coisa que é uma experiência que eu tive, que eu não tinha mapeado, mas que as pessoas perceberam em mim. E as pessoas estão me buscando. Outro dia eu preparei uma gerente de marketing que fez uma entrevista para uma empresa multinacional. A entrevista foi em inglês na Holanda. Eu fiz uma simulação de... Eu mesma, quando ela me procurou, eu falei, meu Deus, será que eu vou fazer isso direito? Será que... Sabe que ela bateu aquela síndrome do impostor? Eu fiz a simulação da entrevista com ela. A gente fez 2 dias de bombardeio de... Um dia a gente fez em português, outro dia a gente fez em inglês, como o meu inglês, que não é tão nativo assim, mas deu para o gasto. Ela tinha resposta para um monte de perguntas. Quando ela acabou, e eu sabia, e eu disse para ela, olha, esta vaga que você está concorrendo, ela é maior do que a sua experiência. Para você conseguir essa vaga, se você está concorrendo com 4 pessoas, as outras pessoas precisam ter menos experiência que você. Porque ela, na minha opinião, ela era ainda inexperiente para a posição. E eu disse isso para ela. Moral da história, ela chegou a fazer 4 entrevistas, ela foi passando. Teve uma entrevista que ela disse para mim, cara, parecia coisa que você conhecia a entrevistadora, porque ela fez as perguntas que você me fez. Não teve nenhuma pergunta que ela tenha feito que você não tenha me preparado. Parecia que você sabia o que a mulher ia me perguntar. E ela não ganhou a vaga porque exatamente o que eu tinha dito a ela na primeira sessão de mentoria, que eu achava que a vaga era over para ela ainda, que não era tão experiente assim. Então, é isso, né? Ela era gerente de marketing no Brasil, ela estava concorrendo a uma vaga para ser diretora de marketing internacional. Então, realmente não deu para ser. Mas eu quis dizer que, às vezes, consultar o outro, ouvir o outro sobre o que você é bom de fazer, sobre o que você encanta, sobre o que as pessoas comprariam de você, te leva a conhecer coisas que você não tinha visto, pensado em você. E hoje tem sido um grande filão do meu trabalho, essa parte toda de recolocação. Que habilidades você tem, né? E o que falta para você, e aí buscar essa capacitação avançada para você se especializar, ou no mercado que, vamos supor, você sempre sonhou em ter uma pousada em Búzios, mas você nunca fez um curso de hotelaria. Então, nisso, você precisa fazer um curso de hotelaria para você ter base concreta e não ser uma amadora no ramo de hotelaria e atender de forma diferenciada. Então, isso que eu chamo de capacitação avançada. E foco no crescimento, ou seja, já desenhar o seu empreendimento pensando no futuro, pensando aonde você vai chegar. E aí o Henry Ford, ele diz que os dias prósperos não vêm por acaso. Eles nascem de muita fadiga e persistência. Esse é o próximo slide, Larissa. Tá? Consegue? Isto. E aí, eu vou deixar um monte de dever de casa para vocês lembrarem bem de mim. Quando vocês estiverem já desenhando esse negócio, vocês façam um trabalho de autoconhecimento, conhecendo suas forças e fraquezas. Eu tenho um assessment sensacional para isso. Reflita sobre seu propósito de vida, aquilo que te motiva, aquilo que você faz e não vê o tempo passar, suas paixões, o seu porquê, o propósito, efetivamente. Anote ideias e alternativas do que você pensa em fazer. Pesquise o seu público-alvo e como alcançá-lo. Mapeie seus concorrentes. Faça pesquisa de campo avaliando o mercado. Você vai, de novo, montar uma pousada? Visite umas 5 pousadas para ver o que eles têm, como é que é a cama, o quarto, o serviço, o que eles oferecem, preço, etc.
medite sobre as oportunidades e ameaças e riscos, liste o que você tem de diferencial para sobrepujar, né, essas ameaças e riscos. Tem aí uma dica que é estude o Canvas, que é um modelo de negócios. Faça esse modelo de negócios para o seu empreendimento. Faça um planejamento financeiro, faça um planejamento de marketing e vendas, valide a sua ideia, experimentando, fazendo um protótipo, testando viabilidade, se for possível. Procure o Sebrae da sua região ou os cursos aí da Simone. Faça o seu plano de capacitação e desenvolvimento. Trabalhe o seu networking, porque networking é tudo. Faça uma rede de contatos no ambiente novo que você vai se inserir. E, se você precisar de ajuda especializada, de quem já passou por tudo isso, contrate um mentor. E aí eu conheço uma boa pra caramba. E o seguinte são dicas de leitura. Então, a Simone já passou aí um livro muito bom. E aqui eu passo 8 livros que vocês podem ir lendo à medida do possível. Alguns têm em PDF, outros são de cabeceira, por exemplo, Coragem de Ser Imperfeito, eu já li e reli umas, 5 vezes. Poder do Hábito é muito bom. Mente do Empreendedor, Mindset, ter um mindset construtivo. Os livros e os TEDs, né, os vídeos que tem do Simon Sinek, Encontre o Seu Porquê. E depois comece pelo porquê. Tem um livro do Xavenato, que aí é um mestre de empreendedorismo, de negócios, dando asas ao espírito empreendedor. E As Armas da Persuasão, que fala muito sobre negociação, comunicação e arte, né, de você encantar teu cliente através da venda. E com isso, gente, eu chego ao final da minha fala. Agradeço mais uma vez aí a atenção, a presença de vocês. Estou aberta a alguma pergunta, caso vocês tenham. Se eu não souber responder, eu respondo depois. Mas, para mim, é um prazer enorme mesmo poder compartilhar essa minha trajetória, essa minha jornada com vocês. Muito obrigada. Muito bom, Sandra. Quanto conhecimento, né? Quanta experiência que você acumulou ao longo do tempo, pela sua trajetória profissional e por tudo que você vem lendo, né, construindo ao longo desses anos. Eu queria abrir para saber se alguém teria alguma pergunta para fazer e também fazer algumas considerações a partir do que você apresentou. E achei muito interessante, um dos primeiros slides, quando você fala de ação e visão, né? Às vezes a gente conhece pessoas, familiares, amigos, que são visionários, aquelas pessoas que têm as ideias, né, das mais simples às mais mirabolantes, mas não são ideias orientadas, né? E como é importante, você falou da mentoria, seja ela gratuita, como você também faz algumas vezes, a própria Simone, ou através de um curso, como é importante alguém que vai iluminar e guiar, através de técnicas e estratégias, a sua ideia, né? A sua visão. Então, eu tenho algumas experiências de pessoas próximas de mim que fracassaram nas suas tentativas de empreendedorismo porque simplesmente começaram. A gente começa, depois vamos ver como que vai acontecer, né? E acontece com a frustração, porque não ganha dinheiro, e investe o pouco que tem, e aí, como você falou, né? Enverga e não consegue se reerguer, e muitos projetos fracassam. E tem uma estatística, até a Dirlene, que é uma palestrante financeira, né, de inteligência financeira, muito interessante. Ela disse no evento quarta-feira passada que a maioria dos empreendedorismos, das empresas, né, dos empreendimentos, fracassa com 2 anos. Falha, quebra. Sim. Porque justamente não há planejamento e ação. Sim. Então, isso me chamou muita atenção, né? A gente não sabe, eu não sei particularmente, apesar de estar na coordenação de saúde do trabalhador, qual é a condição de cada servidor que está aqui acompanhando esse encontro, né? Se dentro da pessoa tem um comichão do empreendedorismo ou se é alguém que vai ficar na poltrona do papai a vida toda.
Mas eu me lembro da nossa conversa antes, né, quando estávamos agendando o encontro de hoje, você falava, o empreendedorismo não é algo que é nato de qualquer pessoa. Nem todos os aposentados vão empreender, né? E a gente precisa entender isso. E interessante a gente abrir janela para essa discussão, para que nós, servidores, 20 mais, 30 mais, 40 mais, 50 mais, seja de que idade for, possa passar a se observar, se autoconhecer, como você falou, para enxergar o seu perfil e entender, será que esse é o caminho que eu quero trilhar, né? Como meu projeto pós-aposentadoria, ou não, ou eu vou viver, né, como você falou, criar uma estratégia financeira para ter uma aposentadoria segura. Para alguns, esse projeto de aposentadoria financeiramente segura já não dá mais tempo, infelizmente. Para outros, ainda pode, né, ser um objetivo a ser alcançado. Mas interessante os elementos que você traz para a gente, que nos faz refletir e pensar como eu quero chegar quando isso acontecer, ou já estou próximo, né, nesse momento, cada um está aí na sua fase de vida, e pensar, será que eu tenho o espírito para ser um empreendedor? Né? E você trouxe várias perguntas, eu estou aqui com o notezinho cheio de listas, porque é isso, provoca a gente a uma série de reflexões, né? O que me chama atenção também é quando você fala de considerar o público 50 mais, né? Quando você traz as estatísticas de que a nossa pirâmide vai mudar em 2060. E hoje, infelizmente, no nosso ambiente corporativo, seja público ou privado, a gente ainda não tem essa visão de incorporar todos os públicos, fazer com que todos tenham acesso de forma igualitária aos nossos serviços. E aí eu trago para a nossa realidade no serviço público federal, inclusive, né? Pensando, será que o nosso serviço ele é acessível a todos, né? Quando a gente fala de acessibilidade, que é uma palavra que parece estar na moda, né? A gente precisa tornar isso algo real, algo efetivo. É aquela questão da diversidade, desculpa interromper, da diversidade e da inclusão. Sim. Né? Onde diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar. Sim. Né? Estamos efetivamente pensando nisso e agindo em prol, porque essa mudança só depende da gente. Perfeito. E é uma mudança primeiro de olhar, né? A gente precisa incluir essa perspectiva internamente para depois pensar em transformar o nosso trabalho, o nosso negócio, o nosso produto, o nosso estilo de vida, inclusive, de forma mais acessível, né? E de forma inclusiva. E, por último, trazer um destaque da sua vida pessoal, né? Quando você fala que muda para São Lourenço, sai do Rio, uma cidade, né, com trânsito, com uma outra dinâmica, e vai para um lugar mais calmo, mais tranquilo, e você traz uma perspectiva de qualidade de vida, que é manter uma atividade física regular e manter uma boa alimentação. Isso não é uma perspectiva que a gente deve ter só nos 50 mais, né? É do berço, é para a vida toda, né? E a gente pensar que são elementos-chave da nossa subsistência, né? Da nossa sobrevivência enquanto ser humano. Ontem eu recebi uma notícia de falecimento de uma pessoa da família com 40 anos. Teve um infarto, foi fulminante e a gente perdeu um querido. E eu falava aqui em casa como a gente precisa se cuidar, como a gente precisa fazer atividade física. E tem que ser uma realidade. Então, assim, eu falo para as pessoas que eu atendo no IFRJ, eu falo com pessoas da minha família. Não era uma realidade na minha vida. Quem me conhece sabe que até muito pouco tempo eu era uma pessoa sedentária. Eu acabei mudando o estilo de vida depois que eu decidi engravidar. E, assim, cada um vai ter seu relato, sua história de vida e como é importante até para a saúde do seu negócio, você ter saúde, porque você coloca que você é o protagonista do seu negócio. Então, para que você consiga empreender, você precisa estar bem. E não é um bem-estar que é só físico, né? Vou lá, vou malhar, vou me sentir bem disposto. É um bem-estar, inclusive, emocional. Então, a gente precisa investir em terapia, investir em academia. Ah, Larissa, não gosto de malhar, vai nadar. Não gosto de nadar, vai dançar. Não gosto de dançar, vai correr, vai caminhar, vai se movimentar. Então, a gente também precisa correr atrás de estruturar o nosso negócio, movimentar as nossas ideias,
mas também movimentar o nosso corpo, né? A nossa mente, nos mantermos ativos em todos os sentidos. Então, quando você traz sua experiência, eu só queria trazer essas reflexões que eu tive para compartilhar, porque eu acho que pode agregar com os que estão nos ouvindo. E abrir aqui uns 10 minutinhos, estamos a 1h20 de encontro, a gente só tem mais 10 minutos para encerrar. Para quem quiser abrir o microfone ou se colocar através do chat para trocar também uma experiência com a Sandra ou fazer alguma pergunta. Ninguém, gente? Larissa? Então eu vou falar. Será que ainda estão não, a Ana aí, vai né? falar. Fala aí, Ana. Não, infelizmente, eu gostaria de falar até um pouquinho, 1 ou 2 minutos, eu estou no limite. Meu limite era 17h30 mesmo. Eu estava gostando muito da fala da Lari e eu quis ouvir até o final. Dizer para a Sandra que eu até tenho várias respostas já antecipadas das que ela trouxe por reflexões de vida que vão muito além do momento de 50 a mais que eu estou. Mas até acho que gostaria de compartilhar um exercício que eu venho fazendo e nem era de forma tão sistematizada. Você tem isso tudo muito sistematizado, trabalha com isso. Eu queria que você só guardasse ali o bem feito, porque eu vou fazer contato com você depois que eu responder algumas coisas e ler algumas indicações suas. Eu gostei muito da sua fala. Ela é muito harmônica com iniciativas que eu pretendo ter no momento e futuro. Perfeito. Acho um trabalho que eu não podia dizer que é um trabalho mais do que necessário. Essa questão do etarismo tem que ser uma bandeira nossa. Sim. Acho que a gente está precisando de ativismo mesmo nisso. Sim. Porque a atitude é com você, se fosse envolvendo outras questões que já estão mais normatizadas na sociedade, você teria, inclusive, direito a ressarcimento e reparação. Sim, com certeza. Da forma como você foi. Sim. Então, assim, tem uma discussão aí muito, muito interessante. Pretendo fazer contato com você e não podia dizer... sou uma entusiasta do trabalho do CST, da CST, né, em vários momentos. Não, mas é mesmo, você sabe que eu sou. Acompanho em vários espaços, com várias vozes, né? E, mais uma vez, vocês fazendo a diferença. É uma equipe maravilhosa, tá? Bom, eu tenho obrigada, muito trabalhado Ana. com vocês e espero que a gente ainda continue interagindo. E eu tenho Nós que também. mesmo... Né? Cuido de uma mãe idosa que hoje eu preciso ir lá buscar o remédio dela no limite, porque hoje eu tive uma banca de um orientando meu que defendeu e eu estou aqui me virando cinta, mas eu fiz questão de estar aqui e posso dizer o seguinte, fez a diferença, valeu a pena. Que Obrigada. bom, que bom. Um beijo, Ana. Valeu, tudo de bom para a mãe. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Simone ia falar? Isso, estou no táxi agora, no Uber, indo para dar aula de campus da aula. De empreendedorismo. Mas eu queria agradecer aí pela oportunidade, dizer que é sempre bom ouvir a Sandra, né? E acho que ela trouxe isso, né, da gente ter uma autorreflexão, né? E a gente estava até falando aqui no chat, e é o meu caso, não necessariamente você vira um empreendedor, mas ser um empreendedor de si mesmo, né? E dessa nova fase de vida, ou descobrir como você pode ajudar, né? Porque ela falou do que estão mais atrás de você, né? Que é um processo que eu tenho tido pessoal de descoberta de coisas que eu fazia naturalmente, como ela falou, e que as pessoas querem saber como eu faço, né? E nem tudo a gente tem como botar no papel. Tem coisas que a gente tem que vivenciar e estar junto com a pessoa, né? Então, eu acho que é isso. Não necessariamente a gente precisa ser um empreendedor, né, Sandra? Mas, exatamente. Assim, a gente pode participar ajudar um desse processo como construtivo, como você... Exatamente. Então, acho que é isso. Muito legal. Boa aula. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Lari. Obrigada pela ponte que você fez aí, maravilhosa. Gente, mais alguém? A gente pode encerrar? Alguma contribuição, alguma dúvida? Eu vou encerrando a gravação enquanto isso. Chacoalhou meu mundinho, adorei.